Estamos no Ativamente Cast, aqui no portal Fala Litoral, no norte de Santa Catarina, e também estaremos gravando para o Spotify e para o podcast do portal Fala Litoral. Além disso, também estamos ao vivo no Instagram e vamos conversar hoje sobre a mente, como a gente conversa aqui sempre com nossos convidados. E aqui a gente fala sobre cérebro, sobre mente, sobre pessoas, como que a gente pode, através de tornar a nossa mente uma nossa aliada, viver melhor no nosso dia a dia e ter melhores resultados. E hoje nós vamos falar sobre, eu vou ler o título aqui porque o título é forte, né? As emoções no cérebro, na mente e no comportamento. E nós estamos com nada mais, nada menos, né, que o Rodrigo Fonseca, de São Paulo. O Rodrigo Fonseca é um paulista, mora na cidade de São Paulo. Paulistano. Aonde? Paulistano. Paulistano, né? Paulistano, né? Da cidade de São Paulo, né? Especialista em inteligência emocional, que a gente fala bastante aqui, com mais de 25 anos de experiência no assunto, e fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Olha só com quem nós estamos aqui hoje, né? Ele tem mestrado em neuromarketing nos Estados Unidos, tem também o curso de comunicação social pela Universidade de São Paulo e membro da Sociedade Internacional de Inteligência Emocional. Bem, o Rodrigo, hoje é considerado um dos maiores influenciadores em inteligência emocional no Brasil. E o canal do YouTube dele, com quase 100 mil seguidores, comprova isso aí. É o canal de maior conteúdo em inteligência emocional do Brasil, não é, Rodrigo? Então, antes de eu falar mais alguma coisinha, fala um pouquinho aí, Rodrigo. Bom, vamos lá. Bom dia para quem está nos acompanhando. É um prazer, Arnone, estar aqui com você. Adoro seus vídeos, te acompanho no Instagram. Foi de lá que nos conhecemos, sim, né? Sim. E para mim é um prazer trocar com pessoas que estão, de uma forma ou de outra, ajudando o ser humano a lidar com a sua mente, com as suas emoções e poder viver melhor, né, Arnone? Porque, no fundo, é o que todo mundo quer. Pois é, Rodrigo. Então, assim, ó, mas tem mais, eu falei aqui, mas tem muito mais, né? Eu vou falar mais um pouquinho sobre você, né? Ele é autor de 4 best-sellers, 4, mentor com mais de 100 mil alunos em cursos, palestras de inteligência emocional no Brasil e no exterior, né? Já foi mentor da Juliana Paz, Fafá de Belém, nada menos do que a Juliana Paz e Fafá de Belém, né? E tem aproximadamente nas redes sociais em torno de 500 mil seguidores, contando Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube. Então, veja só, né? Hoje nós vamos, nós vamos explorar bastante o Rodrigo aqui, porque nós queremos aprender mais sobre inteligência emocional. E tenho certeza que ele, com seus cursos, com as suas palestras, com seus livros, né? Ele ensina muito e tem muito, e nós temos muito a aprender com ele. Então, Rodrigo, vou começar assim, ó. Você tem 4 best-sellers, né? Nesse tema, né, de inteligência emocional. Um é Emoções e Inteligência Emocional na Prática, né? O outro é Missão, né? Como viver uma vida de propósitos, né? O outro é Inteligência Emocional para a Paz, né? Digamos, para que dê uma educação. Educar seus filhos. Educar seus filhos. E outro é Riqueza Emocional, né? Saber lidar com um pouco com o dinheiro. Não é um livro de economia, mas de emoção para lidar com a emoção com o dinheiro, né? Que isso é uma coisa muito importante. Aqui, ó, mas eu estava vendo assim, ó, antes de falar dos teus livros, eu vou fazer outra pergunta aqui. É o seguinte, ó, fala um pouco da tua vida pessoal, da tua vida profissional. Como é que você chegou até aqui, né? Com essas habilidades todas, né? De escritor, mentor, palestrante, fazendo curso, né? Como é que é? Porque você é uma pessoa jovem ainda, né? Muito jovem, né? 47 anos depois da manhã. Quanto? 47. Muito jovem ainda, né? 47 hoje é... né? Então, como é que Vou até os 100? Como é que você chegou até aqui, né? Com essas habilidades como escritor, com essa
vontade, com essa digamos, expertise, né, de cursos e de fundar a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Enfim, fala um pouquinho sobre você antes dos livros. Sim, vamos lá, Noni. Primeiro, tudo começou quando eu era ainda criança e minha mãe trabalhava em psiquiatria, e ela era auxiliar, né? E ali eu ia buscar uma semana, assim, com meu pai, e eu subia para chamá-la e enfermagem ali. E eu acompanhava a dor humana no ápice dela, se pensar. Assim, A todas tua mãe trabalhava ali, numa ala de psiquiatria no hospital, das clínicas. Hospital das Clínicas de São Paulo. E ali eu via, ficava um tempo ali escondido, né, permitido, Sim. como criança ficava escondido, e ficava vendo ali, mesmo, vendo com os doentes mentais, eles restringidos na cama, muitas vezes literalmente comendo merda, voltando de eletrochoque, a dor assim, nada, sabe? E aí eu ficava imaginando como que o ser humano pode evitar, Uhum. porque depois chegou no... E aí, depois disso, eu tinha 7, 8 anos, até os meus 15 eu conheci bem lá, né? E aí, quando eu tive 20 anos de idade, eu encontrei uma imersão com meu mestre, né? Que conheci, de um treinamento que veio do Japão. Olha que coincidência. Uhum. A gente estava falando do Japão, Isso. veio do Japão, e ali no meio da imersão me veio assim, cara, isso que você veio fazer que vai evitar aqueles doentes chegarem na psiquiatria. Aí eu falei, nossa, eu tô... Isso veio na tua mente, como pensar em como se alguma fosse um coisa e insight. evitar. E que idade Um você insight. tinha nessa época? Eu tinha 20 anos. 20 anos. Um insight. Foi isso que eu vim para fazer, né? Só que aí o que aconteceu? Eu trabalhava vendendo assinatura de jornal por telefone. Não tinha nada a ver. Nada a ver. Fazia matemática na... E fazia matemática, curso de matemática. Tinha nada a ver. Aí eu sei que isso era 28 de novembro de 97. Dia 6 de janeiro de 98, eu estava conhecendo o meu mestre como sogro, que eu comecei a namorar minha primeira esposa dele, e como profissional, ele me chamou para ajudá-lo. E ali começou a me ajudar. Ficamos juntos por 13 anos, trabalhando com ele, dando com ele. Aí foi quando eu vivi minha primeira separação, minha maior, assim, que eu vivi na minha vida. E ali, depois, eu continuei vivendo, continuando o mesmo processo, só que aí sozinho, né? Porque eu vou continuar, porque é minha missão, tá? Vou fazer isso acontecer, chegar no mundo, que é o que, quando eu levantei da última experiência que eu vivi, nesse primeiro treinamento, eu falei, cara, enquanto eu tiver vida, eu vou levar isso para o mundo. E conseguiu, né? Estou conseguindo, Tá conseguindo. 26 anos. E aí, assim, e aí quando você começou a estudar e ver, e conversar e se aproximar das pessoas para mudar essa mentalidade, né? Essa mente. E aí chegou nos livros, né? O primeiro livro teu, qual que foi? Foi o Emoções. Então, o Emoções, ele é fruto de uma experiência minha, de toda a minha experiência com o Lotus, que é uma imersão que eu dou todos esses anos, onde eu ajudo as pessoas a literalmente, elas, como posso falar, uma alfabetização, cara. Uma alfabetização emocional. Emocional. Explica melhor isso aí. Oi? Explica melhor isso aí. Então, deixa eu explicar. O ser humano, né, nós não aprendemos em lugar nenhum a lidar com a emoção, né? Então, nem em casa,
nem na escola, na faculdade, empresa. Então a gente sente medo, raiva, tristeza, alegria, amor, e a gente não sabe como lidar com isso, cara. Sim. Né? Nunca aprendeu. Eu faço uma comparação das emoções com a fisiologia humana, né? O corpo, ele precisa, para se alimentar, ele precisa de comida e água, né? Sim. E o ser humano, plano mental e emocional dele, precisa de relacionamento. E esses relacionamentos geram emoções. Do mesmo jeito que a comida gera corpo, o relacionamento gera emoções. Sim. Só que o xixi e cocô a gente aprendeu o que fazer com eles. Aonde descartar, o que fazer, assim por diante. Agora, as emoções, eu sinto raiva e enfio aonde? Vou botar onde isso aí? Vou colocar onde? E aí a gente não sabe onde colocar, ou engole, ou joga em cima de alguém. Sim. Literalmente, aquele termo que a gente usa, enfesada, Aham. a gente fica enfesado. E não sabe como colocar essas fezes. Tá, então se eu entendi, quando você falou em alfabetização emocional, seria, digamos, como administrar isso aí. É como, primeiro, sentir, a gente vai sentir a vida inteira, né? Sim. Então, quando eu sinto medo, qual a melhor saída para esse medo, para eu usar esse medo, para além de não me prejudicar e não prejudicar quem está do meu lado, como eu uso isso como uma fonte de energia para chegar onde eu quero, para viver da maneira que eu quero. Porque as emoções são fonte de energia Sim. e geram movimento. Eu falo que a própria palavra, eu gosto muito de origem ou etimologia da palavra. A etimologia da palavra emoção vem de emovere, Sim. onde e vem de externo e mover vem de movimento. Sim. Ou seja, as emoções servem para gerar movimento no ser humano. E aí que nós temos que ver para que lado vamos, então. Uhum, exatamente. Porque E, senão a gente fica de forma acelerada para o abismo. exatamente. É porque, assim, ó, vamos entrar um pouquinho na questão de como que... Esse primeiro livro, você falou ali que ele é um resultado uma Do imersão Lotus. que você faz, que é Lotus, né? Lotus é inteligência natural. Por que Lotus? O que quer dizer Lotus? Da flor de lótus. Da flor da... Primeiro que ela representa a espiritualidade em várias Emergir. religiões, culturas. Aham. Por que espiritualidade? O que tem a ver com emoção? O ser humano ele tem três: o plano físico, o mental barra emocional no meio e o plano espiritual. E é o plano emocional ali, barra mental, que afasta esse nosso corpo físico do nosso espiritual, do nosso plano espiritual. Sim. E quando um dos efeitos colaterais, quando você está bem emocionalmente, ou seja, quando você está mais perto do amor, um dos efeitos colaterais é você se conectar melhor com Deus, com o Criador, com o seu Espírito. Sim. Então, a primeira coisa é essa. Segundo, que também a de Lótus, ela vem do lodo, Tá certo. da lama, da dor, né? Como você mesmo te perguntei, por que você começou tudo isso também? Por causa da sua dor, sua lama. E quando eu uso essa lama, passo pelas águas das emoções, que é ali, quando passo o caule da flor de lótus, aí eu consigo acender isso por uma causa maior, aí sim eu consigo ter um propósito essas minhas dores. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para que o pessoal que está nos vendo aqui, né? No portal Fala Litoral aqui do norte de Santa Catarina e também no Instagram, estamos ao vivo no Instagram. Eu voltar um pouquinho aqui na questão, vamos dizer assim, cerebral das emoções, né? A gente sabe, por exemplo, você mesmo falou agora que diz assim, olha, a gente tem raiva, tem medo,
tem tristeza, né? Isso é, quer dizer, nem tudo são flores, né? De vez em quando as coisas acontecem, né? Natural. E aí nós tivemos, hoje em dia se sabe que as emoções elas partem do nosso cérebro primitivo, né? Que, né, lá Cérebro límbico. eu falo sobre isso no meu livro, Ative a Sua Mente, eu falo que ela vem, para facilitar, né, a compreensão, que ela vem mais da parte posterior aqui do cérebro e que ela aflora imediatamente. Por exemplo, se a gente vive uma situação que nos causa medo, por exemplo, né, ela aflora imediatamente e nos faz agir. E até nós termos uma reação mais inteligente, por exemplo, né, Racional. mais racional, demora um pouquinho, né? Se fala em torno de pelo menos 6 segundos para que ela venha para o cérebro aqui mais anterior, né, para o córtex, e a gente tem uma reação mais inteligente, mais estratégica. Sim. Aí é o seguinte, ó, aí a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte, você é especialista nisso, né, de trabalhar essas emoções, né? Como que dá para trabalhar isso, né, digamos assim, dessa questão mais primitiva que nos faz reagir imediatamente, para que a gente, no dia a dia, né, que a gente de repente sabe que tem um colega lá de trabalho que pode nos incomodar, né? Como é que a gente... Normalmente tem. Normalmente tem. Como é que a gente pode trabalhar isso mais no sentido de gerenciar essas emoções e, de repente, poder ter uma atitude mais estratégica, mais inteligente, para que a gente consiga ter melhor resultado ali no nosso trabalho, principalmente. Claro que na vida pessoal também é a mesma coisa, mas vamos falar do trabalho para o pessoal que está nos assistindo entender um pouquinho. Bom, primeiro no trabalho, eu costumo falar que o grande problema do ser humano no trabalho é o mimimi. É o quê? O mimimi. Ah, o mimimi. Tá certo. É um mimimi pra lá, mimimi pra cá. Não gosto dele, não gosto dela. Aquela confusão danada. E de onde vem esse mimimi? Uhum. Esse mimimi é um Ctrl-C, Ctrl-V de tudo aquilo que a gente viveu na nossa infância, na nossa casa. Eu brinco, eu falo que o mimimi é de mãe e de pai. Sim. Ou seja, o ser humano ele troca a visão dele de adulto pelas memórias da criança dele. E o tempo inteiro ele está, ao invés de estar enxergando o que está acontecendo na frente dele, ele está projetando o que está gravado nesse cérebro anterior aí, como você bem disse. Anterior, não, posterior, né? Posterior aqui, se fosse uma confusão aqui atrás, no límbico. E ele sempre está projetando. Ou seja, ele está enxergando no chefe, no líder dele, o pai, a mãe. Ele está enxergando no colégio de trabalho o irmão, a irmã. Ou seja, dependendo de toda estrutura emocional que essa pessoa teve ao longo da sua infância, na verdade nem só da infância, da gestação e da infância, que eu chamo de período original. Sim. E é período original porque é a origem de todos os nossos comportamentos e emoções. Né? O que a gente viveu, interpretou e registrou no nosso cérebro límbico é o que a gente projeta. Então, como a gente lidar com isso, né? Tem que acessar essas memórias. Lembra que eu estava te falando que a gente é programado? Sim. São programas emocionais, eu chamo. É igualzinho um computador. Do mesmo jeito que está programado, sei lá, para apertar o botão do Word na minha tela de trabalho, abrir o Word, está programado também toda vez que o meu chefe me olhar meio duro, meio feio, alguma coisa, e aciona automaticamente aquela programação que meu pai, por exemplo, me olhava duro, feio, depois já vinha um tapa, já vinha uma surra, já vinha uma confusão, ou seja, tudo aquilo que acontecia lá reacontece no presente. Sim. Então, cara, a única saída é acessar as memórias originais e alterar essas memórias originais. Tem como, eu dou uma formação exatamente para isso. Existe uma tecnologia, literalmente uma tecnologia humana para isso, para você acessar essas memórias de dor e transformar essas memórias, o que era só dor,
também em uma memória de amor. Porque por trás de, por exemplo, um olhar duro de um pai, e que depois vinha, batia alguma coisa, tem uma série de, por exemplo, a vontade do pai de educar o seu filho, o medo dele sofrer depois. Tem as histórias que o pai viveu na sua infância também, que por mais que ele prometeu que ele não ia fazer com o filho, ele volta. Ou seja, nada mais são do que emoções, memórias sendo gatilhadas, e essas memórias gatilham emoções, e as emoções gatilham comportamentos. Tá. Tudo em segundos. Tá, então vamos ver se eu entendi. Vamos ver se eu entendi. Bora. O que você está dizendo é o seguinte, é que lá na nossa infância, com nossa família, com nossos pais, a gente vive situações, às vezes, de que somos até reprimidos ou, de repente, somos xingados e às vezes, não tem como você defender muito, né? Tem que obedecer, certo? Tem que obedecer. Mas daí chega lá no trabalho, a gente é adulto e pode se defender. E aí né? Isso. E daí de repente a gente pode se defender com aquilo que a gente aprendeu quando era criança. É isso? Na verdade, é nem se defender. Imagina que você, como adulto, você fala, cara, lá atrás eu apanhava ou deixava ele me olhar dessa maneira. De duas uma, né? Ou ele vai para o enfrentamento e fala, agora eu não vou deixar, agora você me paga. Sim. Ou ele congela igual também. Vira aquele funcionário que trava, que não faz acontecer, que não entrega resultado. Isso, então, quer dizer, ele tem igual aquela criança. E nesse curso que tu faz, o Lotus, que seria, digamos, o Emergir, né? Você trabalha exatamente isso, para que ele trabalhe essa emoção junto com a estratégia e com a inteligência. O que é emoção se não memórias? Então, é acessar essas memórias e ajudar essa pessoa a expressar essas memórias de uma forma saudável. As memórias, essas emoções, né? De uma forma saudável para ele, para todos ao seu redor. Mas, além disso, de expressar tudo que ficou guardado por anos, por uma vida inteira, aliás, por gerações, sim, porque nossos pais, avós, bisavós não sabiam disso, porque é um lançamento para a humanidade o que a gente faz hoje. Então, é como que eu altero essa programação. Tá certo. Porque senão só desvazia o copo. Esse é um curso de imersão, né? Dura quantos dias? 2 dias no final de semana, noite, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Esses dias, deixa eu só, agora me lembrei do negócio. Esses dias eu estava conversando com um administrador de uma empresa, muito boa, assim, que tem um time bom, né? A maioria dos colaboradores, né? São um time bom. Aí eu perguntei para ele assim, e aquilo chama um pouco a atenção, né? Porque às vezes é difícil, né? Você formar um time bom, assim, né? Aí eu perguntei para ele assim, escuta, o que você mais valoriza nos teus colaboradores, né? O que você mais valoriza, né? Porque, claro, lógico, tem todo um processo de admissão e tal, mas a gente vai ver realmente na prática como é aquela pessoa quando ela começa a trabalhar, né? Aí eu perguntei para ele, o que você mais valoriza? Aí ele diz, olha, eu valorizo 3 coisas, assim, para que a pessoa cresça na profissão e que seja valorizada, né? Para eu chamar de colaborador, ele fala, porque antes ele é funcionário, depois ele é colaborador. Então, o que é um colaborador? Ele me falou, né? O que é um colaborador? Colaborador é quando ele tem vontade de trabalhar, que ele chega aqui com vontade, né? A segunda coisa é que ele tenha, digamos, compartilhe vontade de aprender e compartilhe aquilo que ele aprendeu, quer dizer, tenha o desenvolvimento social. E que não só isso, que ele tenha atitude para que, de repente, dar ideias e melhorar os processos, né? Então, agora você falou de que lá na infância, de repente, as pessoas são, né, ficam mais travadas, as crianças, né, digamos, são um pouco mais reprimidas e tal. E às vezes chega na idade adulta e tem dificuldade de tomar atitude, né? De ter essa vontade ou até medo, né? Ou até medo,
né? E como? Então... Na verdade, não é nem não, na gestação já causa uma série de estragos. Eu tenho um exemplo meu. Minha mãe, por exemplo, a gente já conversou, minha mãe é viva ainda, tem quase 80 anos. Minha mãe, da gestação, ela tentou me tirar várias vezes, né? E aí depois ela acabou de ir um médico, do pré-sem, e falou, mas deixa esse menino, talvez ele, esse bebê, né? Eu sabia se é menino, deixa esse bebê aí, talvez seja alguém que ajude muito você, a humanidade e tal. E aí ela me deixou. Só que por que ela tentava me tirar? Porque ela estava trabalhando, tinha acabado de entrar no hospital, e meu pai estava desempregado na época. E se soubesse que ela estava grávida, ia mandar ela embora. Nossa Senhora. Aí o que ela fez? Me escondeu por 5 meses dentro da barriga dela. Até os meus 20 anos, quando eu vivi minha missão aí para lidar com as minhas emoções, Mari, e eu não falava para 2 pessoas. Eu era aquele aluno que fazia de tudo para fazer o trabalho, sabe, o adulto, não é só de teórico, tá? Por causa do bastidor, para não falar. Porque toda vez que eu pensava, me dava um não vou. Porque reflexo dessa rejeição, que eu não podia aparecer lá atrás, durante a minha gestação, e eu reproduzi durante 20 anos da minha vida. Rodrigo, a gente está falando de emoção e você falou agora do medo, né? Não sei, o que você acha, assim, né? Porque as pessoas, às vezes, têm muito... o medo, eu acho que é das emoções, assim, mais presentes no nosso cotidiano, né? Você tem medo também? Todo mundo tem medo? Esse é um dos grandes tabus e ilusões das pessoas. As pessoas acham que vão parar de sentir medo, mas não pode parar. Por quê? O medo é uma grande ferramenta de autopreservação e preservação da espécie. Sim. E ele transforma o ser humano num ser humano infinitamente mais poderoso. Você já correu de ladrão ou de cachorro, alguma coisa quando ele estava em perigo? Já. Você lembra como que você correu? Me lembro. A gente voa. Eu brinco, eu faço põe parede, a gente escala a parede. Da onde vem esse poder, essa velocidade? Toda a nossa fisiologia, você entende muito bem isso, não? Nossa fisiologia é alterada para deixar nosso corpo infinitamente mais poderoso. O coração acelera, a musculatura fica mais rígida, com mais força, a gente pensa mais rápido. Por quê? Para manter a vida. Então, o medo não é sinal de ser uma pessoa fraca, uma pessoa frouxa, sei lá, tantos adjetivos negativos que o medo ganhou. Não, o medo é uma ferramenta poderosíssima de ação. Tem uma ação que eu uso nos meus 4 livros, que é a diferença entre o medo e a coragem, é a ação. O que eu quero dizer com isso? Não tem pessoas corajosas no mundo, a começar por mim. Sou um grande medroso, mas que eu ajo. E quando eu ajo, as pessoas falam, nossa, como você é corajoso, Rodrigo. Você não tem medo, cara. Como que você vai lá, dá trabalho para 3 mil pessoas, mexer na emoção de 3 mil pessoas uma vez. Você não tem medo? Eu não tenho. Armo de medo, aliás. Mas eu vou. Sim. É aí que é o ser inteligente emocional. Essa frase que você falou, eu até vi ela no teu site, né? Como é a diferença entre o medo e a coragem é a ação, né? É muito forte, né? Muito poderosa, porque às vezes às vezes as pessoas também me perguntam, e eu acho que devem perguntar para você também, escuta, mas você fala sobre inteligência emocional, então você é um cara que usa isso 24 horas por dia. E não é bem assim, né, André? Usa, mas não deixa de sentir. Essa que é a ilusão. A gente acha que por ter inteligência emocional, a gente não sente. Não, a gente sente. Só que o que a gente faz com essa emoção
é que diz se eu tenho um pouco mais de inteligência emocional ou menos, ou nenhuma. Sim, exatamente. Tá certo. Bom, vamos continuar um pouquinho, senão nós vamos ficar o dia inteiro trabalhando sobre isso aqui. No teu segundo livro, Missão, né? Você diz assim que dá para a gente, que as pessoas veem no mundo com alguma missão, ou tem que descobrir alguma missão, né? Como que, por exemplo, assim, às vezes eu estou trabalhando num lugar, vamos imaginar, né? Que eu estou trabalhando num lugar, mas eu acho que aquilo ali não é o que eu quero, né? Eu quero procurar outras coisas. Ou às vezes eu acho que é o que eu quero e vou ali, né? Como que a gente pode melhorar a nossa inteligência emocional para descobrir o que a gente realmente quer e tem vontade de fazer? Bom, vamos lá. Primeiro, nosso propósito de vida, né, ou missão, é a coisa mais importante que um ser humano precisa relembrar. Porque eu falo que todos nós viemos nessa vinda aqui humana, esse veículo humano, como espíritos para cumprir um propósito. Senão nem estaríamos aqui. Só que ao longo da vida, né, gestação, infância, principalmente, a gente vai vendo medos, traumas, uma série de coisas que vai fazendo a gente esquecer desse nosso propósito. E aí a gente vai encontrando um caminho mais fácil, ao invés de ser o caminho que a gente veio trilhar. A gente vai fugindo das nossas sombras, quando na verdade são essas sombras que a gente viveu lá na infância e gestação, que está diretamente ligado com o nosso propósito de vida. Eu falo, o que é o propósito de vida, Arnone? Nada mais é do que a união entre as nossas maiores dores e sombras vividas ao longo da gestação e primeira infância, atrelada com os nossos dons e talentos. Então, quando eu uso os dons e talentos que eu tenho naturalmente, para lidar primeiro com as minhas sombras, com os meus medos, com aquilo que eu vivi, né, na minha infância, Sim. eu descubro o caminho para fazer o mesmo com outras pessoas. Exemplo meu. Eu sou uma pessoa que penso uma pessoa que durante a infância emocionalmente eu era extremamente desregulado. Sentia medo. Pensando numa criança medrosa, cagona, engolia, tinha raiva, engolia tudo, não falava nada, triste, ficava triste e também engolia, confusão. Então isso era uma sombra minha, Sim. uma dor. E eu tenho um talento de comunicação, de empatia, de me colocar no lugar do outro, de sentir o outro, de ler o outro. Então, hoje, o que eu faço? Ajudo as pessoas a lidar com essas suas emoções, usando todos esses meus talentos de comunicação, de empatia, de leitura do outro. Tá, mas assim, ó, porque às vezes, né, a gente vê falar assim, não, mas ele teve sorte, nasceu numa família bem situada, tem uma inteligência privilegiada e por isso que ele conseguiu isso, conseguiu aquilo. É assim que funciona ou não? Isso eu falo que é desculpa de quem não quer fazer nada. Sempre o outro é melhor, o outro é não sei o quê. Eu mesmo, por exemplo, vim de uma família pobre. Cresci numa família pobre, estudei a vida inteira em escola pública, na faculdade, né? Fiz na USP em São Paulo, que não tinha condição na época de pagar. Então, qual o benefício que eu tinha? Nenhum. E fiz, e venho fazendo. Aliás, hoje eu pego essas crianças, adolescentes, não crianças, mas adolescentes e adultos que tiveram tudo. Sim. Né? Hoje a gente, como pai e mãe, tem mais, a maioria, né, pelo menos tem mais condição de dar as coisas para os filhos, de estudar e tal, mas são os piores casos, cara, a maioria deles. Porque tiveram tudo. Sim. Então esse ser tudo acostuma mal a pessoa. E aí, infelizmente, o ser humano acaba depois replicando aquilo que a vida inteira ele teve, ou seja, teve tudo na mão na infância, na adolescência, eu quero tudo na mão.
Ou seja, ela é do engano Como é de que é? achar Vamos que entrar vai mudar agora. algo. Vamos entrar na fisiologia, né? Como é, o cérebro Uhum. não gosta de gastar energia, né? Ele Isso. não gosta de gastar muita energia. Então, se eu estou acostumado com alguma coisa, eu quero aquilo. Por que eu vou buscar outra se eu vou ter que gastar energia, né? Né? Aqui. E a gente, como assim, vamos voltar lá para a pessoa que está no trabalho, ou mesmo na vida pessoal, ela tem que construir uma família, né? Ela tem que Uhum. construir alguma coisa no seu trabalho, e aquilo ela vai ter que gastar energia, né? Ela vai ter que se Muito. relacionar com outras pessoas, né? Ela, é, esses dias até ouvi uma frase que eu achei muito bacana, que diz assim, que tem gente que diz assim, não, eu só entendo de negócio, não entendo de mente. Pô, Negócio é feito de quê? De mentes. de mente, né? Se você não entende de mente, você não entende muito de negócio. Né? Não, não. Entendeu? Vida é mente, né? Então, assim, eu acho assim que isso que a gente tem que sempre se lembrar é o seguinte, ó, de que nós vamos ter que construir alguma coisa. Que nós não vamos viver eternamente na dependência dos nossos pais, da nossa família. Nós vamos ter que construir a nossa vida. Então nós temos aí que entra, e agora eu estou me lembrando, aí que entra o teu terceiro livro aqui que eu estou vendo, né? Isso. Que é Inteligência Emocional para os Pais, né? Como, É. o que tu diria para os pais hoje, né? Porque hoje realmente a facilidade é maior, né? Para, É. digamos, a abundância é grande e as coisas você pode, às vezes, a uma criança você pode dar, às vezes, quase tudo que ela quer, né? Quase tudo que Uhum. ela quer. Não é tão difícil assim, né? Mas aí entra nessa questão. Será que eu não estou acostumando mal esse cérebro dessa criança? E como? Que eu posso fazer? O que tu diria para os pais? Você escreveu um livro sobre Bom, isso. Inteligência vamos emocional lá, para os pais. vamos lá. Primeira coisa é parem de fazer merda. Como é que é? Porque Aprenda. parem de fazer merda. É muito erro, você não tem ideia, cara. Ah, Tanto que esse livro, meu terceiro livro, foi prefaciado aí pela Juliana Paz, em real, porque ela mesma percebeu o quanto que ela estava fazendo, cometendo erros com seus filhos. Né? Rodrigo, vou prefaciar para ver se minha imagem ajuda a propagar mais esse livro. Então, eu falo que hoje os pais estão literalmente tornando seus filhos paralíticos emocionais. paralíticos emocionais. Estão tirando as pernas dos filhos. Porque dão Cada tudo. vez que você. Imagina, cada vez que você leva para ele o que ele quer, sem fazer com que ele ande não no plano material, mas no plano mental, emocional, ande em direção àquilo, para conquistar aquilo, você está deixando as pernas dele emocional paradas, sem exercitar. E tudo aquilo que não usa, uma hora atrofia. Exatamente. Então, infelizmente, os pais estão criando essa paralisia emocional, né? Tornando os filhos paralíticos emocionais e, como consequência, dependentes emocionais, né? Tudo isso por conta dessa facilidade e mais do que facilidade, Armani, por conta de uma supercompensação daquilo que nossos pais e avós viveram. Avós, bisavós, tal, de uma educação de muita dureza, muita escassez, muita paulada, castigo. Minha mãe apanhava de vara de marmelo, de cinto, de fio de cobre, era uma coisa louca. Fio de cobre? Nossa Senhora. Fio de cobre, e apanhava abraçado com os irmãos ainda. Abraça e apanha. Então, hoje eu falo que os pais, o que eles precisam ter? Uma dica muito crucial para todos os pais. Eles precisam dar na mesma proporção os limites que eles dão o amor. Isso é muito importante. Fala de novo isso aí, explica. Os pais precisam dar na mesma proporção que eles dão de amor
e hoje querem dar muito em forma não só de carinho, beijo, abraço, eu te amo, presente, viagens, não sei o quê. Beleza, quer dar tudo isso? Dê na mesma proporção limites. Porque se você não der, eu tenho nesse livro, eu falo da teoria dos 3 Ks, Ks de CA mesmo, não um K de filho. Seu filho vai receber, obrigatoriamente, ele precisa receber limites em casa, para que ele aprenda na simulação da vida real, que é o nosso papel como pais, simular a vida real para os nossos filhos. Ele deve aprender esses limites em casa. Mas se ele não aprender esses limites em casa, necessariamente ele vai aprender na vida adulta de uma forma muito rápida, na cadeia ou no caixão. Exatamente. Porque o mundo não vai suportar. O mundo não é pai dele nem mãe dele. Não. O mundo não passa a mão. Não passa a mão, exatamente. Então bem cruel, né? E essa questão dos limites não é tão... A gente vê, assim, muito comum a gente ver crianças, às vezes, sem qualquer limite, né? Sem qualquer Nenhum. limite. Não pode, vai gerar trauma no meu filho, Rodrigo. Sim. Os piores casos que eu peguei não foram de trauma que o filho, sei lá, a mãe e o pai meteu fogo nele para parar de fazer merda. Não, os piores casos que eu peguei foram os filhos que tiveram tudo, que não tiveram limite nenhum. E aí não tem limite nenhum, inclusive para ir para as drogas e inclusive para tirar a própria vida. Por isso que está aumentando cada vez mais o suicídio em adolescentes e crianças. Como que tu acha, por exemplo, a questão quer dizer, o que você está dizendo é o seguinte, é que os pais têm que estar preparados emocionalmente para dar educação a esse filho. Então, tem que começar por eles, né? Sempre. Raiz. Filho é fruto. Exatamente. Pai e mãe é raiz. Porque não adianta eu querer dar limites se eu não tenho limites. Também não adianta. Não adianta. Não adianta eu querer dar amor se eu não tenho amor dentro de casa. Né? Então, os pais começam com a preparação dos pais, né? Porque dentro da família, dentro da casa, tudo está aberto e escancarado. Os filhos estão vendo o que você está fazendo, né? E eles vão seguir aquilo que você está fazendo, né? A mente bem mais do que ouvem. Bem mais do que... Eles veem mais a gente do que eles nos ouvem. Exatamente. Então, assim, começa com a preparação dos pais. É isso que você está fazendo, tá falando. Tudo bem. Aí tá, os pais estão preparados, emocionalmente eles estão preparados, mas o filho precisa ser ensinado, certo? Sim. Antigamente era, como é que tu disse, no fio de cobre. Fio de cobre, chicote, vara de marmelo. Vara de marmelo, né? Essa coisa toda. Antigamente. Hoje não dá. Hoje se sabe que não é por aí, né? E nem precisa. Como é que eu vou chegar para um filho e dizer assim, não, para aí, isso não dá. Aí, de repente, ele, sabe, é cérebro de criança, né? Mente de criança. Eles querem tudo para eles, né? Como que eu posso chegar assim? Como é que eu posso ir numa direção de que eu possa mostrar para eles que existem limites, né? E que ele não pode ultrapassar aquele limite? Bom, vamos lá. Não pode, não digo, não deve, né? Porque às não vezes deve. Não deve, porque muitas vezes pode ultrapassar e você tem que voltar atrás, né? E aí, o que eu digo para ele? Olha, vou dar castigo, será? Não, na verdade, pode também dar, mas aí vai de cada pai e mãe, né? Mas o mais importante não é nem isso. Primeira coisa, eu vou dizer, cipó torce enquanto é novo. Ou seja, você dá limites para um bebê, para uma criancinha de 1 ano, é muito mais fácil do que você dar limite para um adolescente de 15. Ou uma criança de 4, 9 e assim por diante. Então, quanto antes, logo no início, você começar a dar o limite, sustentar a palavra, sustentar o limite, raramente você vai ter que usar de castigo, de uma conversa mais dura, um olhar mais duro.
de um segurar nos ombros dele e falar não é não, e acabou. Raramente. O problema é que desde pequeno, pai e mãe, vai lá, vai, filhinho, toma. Não pega agora no tablet, não pega. Não, tá bom, vai lá, vai, pega. Esses dias eu vi uma situação assim bem prática, né, de um almoço e uma criança pequena começou a agitar ali no almoço e tal, e de repente queria o celular. E o pai disse não, Me dá o celular. não, a mãe disse não. E ela, quanto mais eles diziam não, mais ela falava que queria o celular. E de repente o pai disse, então tá bom, pega aí o celular. Aí, ó. Acabou. Acabou. E pior, hoje é o celular. Uhum. Amanhã é o carro. Amanhã é o dinheiro para as drogas. Então, o que É isso que os pais não entendem. Mas para isso você tem que estar preparado emocionalmente para sustentar aquele não, né? Porque por que não sustenta? Porque gatilha as memórias de tudo aquilo que a criança dele ou dela não teve. Sim. Aí dói. Não, agora eu posso dar, então eu vou dar para minha criança. Porque os filhos, Arnone, enquanto você não tem consciência emocional, enquanto você não se conhece, os filhos nada mais são do que nossas crianças de novo. Nós projetamos nossas crianças nele e aí queremos super compensar tudo aquilo que nós não tivemos. Por isso que os filhos hoje, eu falo no treinamento que eu falo, por isso que os filhos hoje falam, para mãe, para pai, essa pegação, essa beijação, eu te amo. Aí os pais falam, nossa filho, mas era o que a mamãe e o papai mais queriam ouvir. Então, você já deu a resposta, era aquilo que você mais queria. Sim. E seu filho está sentindo que esse amor todo não é para ele apenas, mas para sua criança. Tá bom. Bom, eu vou continuar um pouquinho, porque, né? Senão nós vamos ficar aqui, né? Tem um quarto livro teu, Riqueza Emocional, né? Riqueza Emocional, né? Quer dizer, eu além de ter emoção, vou ficar rico, né? Além de controlar emoção, vou ficar rico. É tudo que eu quero, né? É tudo que eu quero. Todo mundo. Todo mundo, não é só eu que quero isso, todo mundo quer. Não, todo mundo. Tá, e aí, como é que eu vou ter uma riqueza emocional, né? Como é que eu vou conseguir lidar? Você já falou muito aí que, né, limites, um monte de coisa que ajuda isso. Mas esse teu livro, Riqueza Emocional, você foca aonde? Bom, foco na programação emocional relacionada ao dinheiro. Sim. Então, na matéria, né? Não só dinheiro, na matéria. Então, nós, infelizmente, ou a gente teve muito dinheiro, a minoria, né? Passou por isso, teve muito dinheiro. E a maioria dos casos que eu teve muito dinheiro na infância, por exemplo, hoje tem raiva do dinheiro porque o dinheiro tirava o pai e a mãe da vida dele. E aquele que não teve dinheiro nenhum, ele repete aquela escassez para fazer parte da família. Então, eu falo que a repetição da escassez financeira e material é uma forma que nós temos, enquanto não tomamos consciência, de fazer parte daquele sistema familiar, de pertencer àquele sistema familiar. Infelizmente, no Brasil e no mundo, 80%, 90% das famílias eram muito pobres. Sim. Então, como uma estratégia de pertencimento, fazer parte daquela família, por mais que eu trabalho, ganho, eu vou lá e gasto. E aí eu brinco, eu falo, né, que quem ganha o dinheiro é o adulto. Mas quem acaba gastando quando você não tem consciência é a sua criança. Para agradar pessoas que você nem conhece, para ser aceito nos círculos de amigos, mas principalmente para pertencer àquela família que viveu a vida inteira pobre. Aí você repete o padrão. Aí tem gente que fala, não, Rodrigo, eu estou vivendo o oposto. Minha família era extremamente pobre e eu sou extremamente próspero.
Fala, mas você já olhou para isso alguma vez? Você já se trabalhou? Entendeu alguma coisa? Não, eu não sou dessa, eu não gosto dessas coisas. Fala, olha, cuidado, que eu já peguei bilionário quebrado exatamente porque foi para esse. Eu falo, Arnone, que é tipo, como se fosse assim, ó, são nossos pais e aqui somos nós. A tendência natural quando nós não nos conhecemos são duas. 80% vai repetir, e aí imagine que aqui tem um elástico com uma largura, uma bitola bem larga, assim, que envolve nós e nossos pais. Esse elástico são as emoções humanas, o amor, né? Uhum. Então, imagina quando a gente está repetindo, ok. Está ali no mesmo padrão de escassez, de pobreza, beleza. O problema é quando nós começamos a fazer o oposto. Começamos a fazer, não, meu pai, não vou viver essa vida de escassez do meu pai, da minha mãe. Não, vou fazer diferente. Eu percebo que estamos nos afastando, né? Olha, minha vida, olha, tá cada dia mais melhor, cada vez mais diferente do meu pai. Olha como eu sou foda. E de uma forma inconsciente, olha como eu sou um merda, pai. Olha como eu sou uma merda, mãe. Olha como eu sou inteligente, capaz. Até uma hora que nós nos cansamos aqui, acontece alguma coisa emocional muito forte na nossa vida. E o elástico volta. E volta com força, hein? É isso aí. Já peguei muitos casos. Muitos casos. Então, eu já dizia só que lá 2.500 anos atrás, conheça a ti mesmo, domina a ti mesmo, transforma a ti mesmo. Não tem outra saída. Tá certo. Bom, nós já estamos com quase 50 minutos aí conversando, né? Caraca. Mas eu não queria finalizar antes de uma coisa que me chamou muita atenção. Você foi no programa da Ana Maria Braga, na Globo, né? Foi uma 2018, eu acho. Mas foi uma entrevista grande. Né? Era para ficar 15 minutos, fiquei 45 minutos. Pois é. E lá me chamou a atenção que a Ana Maria Braga perguntou para você assim, escuta, mas como é que se eu tô com um negócio ruim na cabeça ou na emoção, como é que eu vou descarregar, né? E um espectador naquele momento mandou uma pergunta, eu vou no banheiro e jogo aquilo na descarga e puxa a descarga. Isso funciona? Isso pode funcionar mesmo? Tu disse, tudo bem, né? Mas agora que faz tempo, tu acha que se eu tô, por exemplo, lá com uma raiva, um medo muito grande, eu posso ir no banheiro e descarregar ele na descarga? Pode, na verdade, cada um pode e deve criar uma estratégia para soltar, né, a raiva, principalmente, né? E aí a gente até brincou nesse dia, né, sobre o banheiro emocional. Banheiro emocional. Então você vai lá no banheiro mesmo, abre a tampa do vaso e grita, e fala, e xinga, você fica, solta tudo ali. Fecha a tampa e dá descarga, beleza. Foi embora. Ou tem gente que precisa bater. Você gritar, vai pro carro, vai para algum lugar que você não vai incomodar ninguém, não vai se machucar. Eu faço isso, Rodrigo. Eu entro no meu carro sozinho, né? E no trânsito aqui de São Paulo, quando alguém me produz muita raiva, que eu falo, a única certeza que eu tenho é que nós vamos passar raiva a vida inteira. Que as pessoas vão projetar coisa a gente, vão fazer merda, assim por diante. E aí eu entro no carro e bato no banco aqui do passageiro, bato, grito, xingo. Mas é importante. Aí eu volto imediatamente para a pessoa que me fez raiva e estabeleço o limite com ela. Aí chegou no ponto, estabelecer um limite. Porque senão, antigamente, hoje até as pessoas falam, não, quando passa raiva, vai lá, medita, respira, calma, deixa eu passar. Não. Eu falo, você tem que diminuir a chama do maçarico, porque senão você vai queimar outra pessoa e não vai resolver. Então você tem que voltar o excesso, depois voltar e falar, vem cá, olha, você fez isso comigo, eu não permito, você me machucou, você me humilhou, você alguma coisa. Tá bem entendido que você não vai repetir isso comigo? Mas você estabeleceu um limite. Estabeleceu um limite. A raiva, ela serve para isso. Sim. Alguém invadiu o seu espaço. Você precisa estabelecer limite. Tá certo. Bom, Rodrigo,
Nós podíamos ficar conversando um dia aqui, né? Mas não dá, né? Sim, tranquilo, não dá. Não dá. Então eu quero, você fala um pouquinho assim como que a pessoa, você é o idealizador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Você tem uma sede em São Paulo, não sei se eu posso dar o telefone aqui, o WhatsApp lá. Pode, É lógico. o 011 2985 5949. Esse É o mesmo. WhatsApp, né? Da Sociedade WhatsApp. E Brasileira de telefone também. Inteligência Emocional. 011 2985 5949. Lá na Sociedade Brasileira você dá cursos, né? Um dos cursos é o Lotus, né? Mas tem outros cursos que a gente nem Isso. falou aqui, que Tem, é o curso de uma formação em inteligência emocional, tem, master, tem outros cursos, é, né? Tem tem, outros. tem o Lotus, tem o Lotus e o Legado, né? Que eu falo que é uma Ah, continuação do outro. O Lotus é uma alfabetização emocional, a gente falou, e o Legado é sobre propósito de vida, para ele é, relembrar esse propósito de vida. é. E A também tem, formação, é, e também tem os teus contatos, né? Que é o Instagram, né? Qual é, digamos, se a pessoa quiser entrar em contato contigo, você tem 500 mil seguidores, né? Então você deve receber mensagens a todo momento, né? é, Qual é o melhor meio de entrar em contato com você se alguém quer convidar você para um curso, para uma palestra, ou enfim, né? Qual é o melhor contato? 2 meios. O WhatsApp, WhatsApp? você mandou aí, e o direct no meu Instagram, que minha equipe vê o tempo inteiro. Direto no Instagram. Nós vamos colocar depois ali, quando a gente for ali para o podcast, a gente vai colocar o teu Instagram, que é Rodrigo, Rodrigo Fonseca IE, de inteligência emocional. Rodrigo Fonseca, Fonseca com S, né? Rodrigo É Fonseca isso. IE, de IE. inteligência emocional. Isso. Então, Isso. pode ser um direct no Instagram, ou pode ser pelo Uhum. WhatsApp, que vou repetir agora, 011 29 85 5949. WhatsApp. Isso. Certo? Artíssimo. E tem. Ah, não, peraí, tem outro aqui, ó. 011 94 006, é um celular. Isso. 9695, né? Um outro 011. WhatsApp também. Esse é o WhatsApp, né? Esse que o telefone, É. esse que eu dei é o telefone, né? Mas o Não, os WhatsApp, dois são WhatsApp. os dois são WhatsApp? Então também tem Só que o telefone mesmo é o 2985. Ah, tá. E esse aqui é o WhatsApp, então, 011 94 Isso. 006 9695. Rodrigo, uma Perfeito. mensagem final para quem está nos ouvindo aqui no portal Fala Litoral, vai nos ver também no Spotify e vai nos ver, está nos vendo também no Instagram nesse momento. Sim, bom, vamos lá. Se você ainda não se conhece, não se desenvolve, não se trabalha emocionalmente, vá atrás disso, porque eu vou dizer que bunda ruim não tem assento que serve, né? E o que é essa bunda ruim? É nosso emocional, nossa cabine de comando, né? Então, quando a gente está bem, tudo ao nosso redor está bem, inclusive a gente faz um mundo melhor ao nosso redor. Quando a gente não está bem, pode estar tudo bem, ter família, dinheiro, trabalho, tudo, mas nada está bem. Então, se você, de alguma forma, não se conhece, não se trabalha, vai em busca, não só de mim, do Arnone, tem vários profissionais hoje que trabalham isso hoje, né? Mas vai em busca, porque o mundo merece você ser uma pessoa melhor e a gente criar uma sociedade melhor. E lembra, né, que a única diferença entre o medo e a coragem é a ação. Então vai lá, faz a sua vida, realiza com medo, as pernas tremendo, boca seca, e aí você vai ver que você vai fazer infinitamente mais do que você fazia até hoje. Vai com medo mesmo, então. Vai com medo mesmo. Tá certo. Vai, continua indo até hoje. Pois é. Muito obrigado, Rodrigo, pela tua disponibilidade, né? Eu que Foi muito agradeço, bom a irmão. gente conversar. Você é considerado um dos maiores influenciadores em inteligência emocional aqui no Brasil. E para mim, aqui, para o nosso podcast, aqui no portal Fala Litoral, foi uma honra a tua Uma honra, participação, todo mundo. né? Da tua participação. E até outra hora, eu A tenho próxima. certeza que
a gente se conhece só virtualmente, né? Mas tenho certeza que no Sim, momento certo a gente vai se trocar vamos estar presente uma ideia presencialmente. presencial, tá certo? Muito obrigado, Prazer Rodrigo. imenso, Hernani. Obrigado eu, e o próximo vai ser lá no meu Instagram, te convido e a gente bate um papo junto, Tá bom, tá certo. Obrigadão. tá bom? Tá, Gratidão e um beijo para todos aí. tá bom. Beijão, tchau, tchau. Tchau.